Os 7 níveis de seleções da Copa do Mundo. Toda Copa a gente, mesmo que às vezes inconscientemente, faz essa escala na nossa cabeça. Então, pensando nisso, eu vou fazer uma lista de uma forma um pouco mais clara. Não é exatamente uma tier list, mas é quase a mesma coisa. Vambora. Nível 1. Os sacos de pancada. Em todo mundial tem, e o maior momento de felicidade para esses países normalmente é chegar até a Copa. Porque normalmente eles nem chegam lá, ou às vezes estão disputando ela pela primeira vez. E essa Copa aumentou esse número, porque são vários. A gente vê Curaçao aparecendo no Mundial, Cabo Verde, Uzbequistão, times que muito provavelmente não tem chance de passar de fase e vão pra Copa com pouca esperança de fato vencer algum jogo. E fora esses que estão chegando agora, tem uns que até já foram antes, mas que estão chegando com a mesma expectativa de ser um saco de pancada. Por exemplo, o Panamá tá voltando em 2026, mas na Copa de 2018, pra quem não lembra, perderam todos os jogos. Mesmo assim, a alegria desses países é só de estar lá, às vezes a alegria é só de fazer um gol, e isso é muito importante na Copa do Mundo, tem que ter esses caras. Por exemplo, quem torce pra Jordânia, acredita que eles têm alguma capacidade de chegar longe? Não, mas eles estão muito felizes só com a oportunidade de ir. E aliás, com esse formato de 3 times passando por grupo, é capaz até de alguns desses países se classificarem. Olhem pro grupo G, dá pra 2 times considerados mais fracos chegarem aos 16avos. O mesmo vale pro grupo K, porque muito provavelmente Congo e Uzbequistão não vão vencer e vão até sofrer com Portugal e Colômbia. Mas vai que pinta um terceiro lugar pra um dos dois, é totalmente possível. Aí tem uns que vão só pra dar um passeio, olha o Iraque que vai pegar Senegal, Noruega e França na primeira fase. Enfim, vamos pro nível 2. Importante ressaltar uma coisa, todos esses países sou eu que tô escolhendo, tá? Isso é a minha opinião e você pode deixar a sua nos comentários. Nível 2. Às vezes fazem uma graça. São aqueles países que você vai comemorar se você pega num 16avos, numas oitavas, só que tem alguns jogos que eles até ganham, não são exatamente sacos de pancada. O melhor exemplo disso é a Coreia do Sul na Copa passada, em 2022, que passou num grupo que tinha Portugal e Uruguai, inclusive vencendo Portugal de Cristiano Ronaldo, mas quando chegou nas oitavas, tomou simplesmente um 4-1 do Brasil em um jogo de um primeiro tempo extremamente fácil. Mesma Coreia que tirou a Alemanha em 2018. Não é um time forte, você não vai se assustar com ele, mas em uma noite ruim, ele pode até te tirar. Numa dessas pode entrar a Suécia, que se classificou na repescagem de forma bem controversa, mas tem um cara como Gyökeres na frente que pode fazer um gol em uma bola, em um confronto qualquer. O grupo D praticamente só tem times desse, então 2 ou até 3 podem estar nos 16avos. Imagina só, sei lá, Estados Unidos pegando a Bélgica nas quartas, empatando, indo pros pênaltis e passando. É provável de acontecer? Não, mas é totalmente possível. Outro país que entra nessas, você pode pensar que a Arábia Saudita não é forte e você provavelmente ficaria feliz de enfrentar eles. Mas na última Copa ganharam da Argentina, então são países que meio que tudo pode acontecer. Resumindo, torce pra pegar eles, mas não dá pra relaxar 100%, não são tão bobos como o do nível 1. Nível 3, os divertidos. Uma categoria um pouco diferente porque eles podem tanto fazer uma graça quanto podem ser perigosos, mas o mais importante é que você vai parar pra ver provavelmente esses times na Copa. Senegal pode te machucar numa Copa do Mundo? Com certeza. Noruega também, México também, mas o mais importante aqui é que você vai parar pra ver eles jogar porque eles são carismáticos. A Noruega do Haaland você vai parar pra ver ele, o Odegaard também. Até poderiam entrar no nível que vem a seguir, mas é uma seleção meio que sem um histórico tão forte. Inclusive, um dos jogos que tendem a ser um dos mais divertidos na primeira fase é justamente Senegal e Noruega. E por que também o México que eu citei antes? Porque os mexicanos gostam muito de futebol, a gente sempre gosta de ver eles na Copa, e a Copa vai ser também no México, então vai ser divertido ver eles jogar. Tem outro fator importante também, o Ochoa vai ser descongelado pra jogar sua 6ª Copa do Mundo. Junto com ele só Cristiano Ronaldo e Messi, isso é bizarro. Tava pensando, quem que mais que pode entrar nessa categoria? Sei lá, um Equador? Mais ou menos por aí. É uma categoria meio confusa, porque você pode gostar de pegar esses caras dependendo da fase, até dá um pouco de receio, mas se, por exemplo, for um jogo contra a Inglaterra, contra a França, contra a Alemanha, você vai torcer pra esses caras, não tem jeito. Nível 4. Os perigosos. Aqui começa a funilar, times que podem chegar numa semifinal ou até numa final, dependendo muito do chaveamento, mas isso não é nada esperado e você provavelmente vai ter medo de pegar eles numa 16avos ou numas oitavas de final, é melhor pegar outros times. Eles podem complicar um jogo. Gosto de citar o Japão, que inclusive tem vídeo recente aqui no canal, que é um país que nunca passou das oitavas em Copas do Mundo, mas vem de um projeto muito forte nos últimos anos. Na última Copa bateu a Espanha e a Alemanha. Mesmo assim é um time inconstante, porque na mesma Copa perdeu pra Costa Rica. Vamos falar de outros, eu posso trazer os caras até que eliminaram o Brasil nas últimas Copas, Croácia e Bélgica.
São times fortes, a Croácia inclusive chegou nas últimas Copas no top 3 nas duas, só que isso não é exatamente o esperado para se acontecer de novo. Mesmo assim, a gente viu como a Croácia pode complicar na última Copa, time chatíssimo de se jogar, jogadores velhos, mas muito experientes de Copa do Mundo. A Bélgica eu coloco como um time perigoso porque não é tão forte como era antes, só que tem algumas coisas positivas, como o chaveamento e alguns jogadores específicos que podem decidir. Você vê um Courtois, por exemplo, que pode fazer grandes defesas e fechar o gol numa noite. De Bruyne no meio campo, mesmo que velho, pode viver uma noite inspirada. E principalmente, Jeremy Doku é um jogador a se temer nessa Copa. Muito veloz e muito habilidoso. A parte do chaveamento que eu falei, a Bélgica tem praticamente um caminho livre até as quartas de finais. O grupo deles é um dos mais fáceis da Copa, se você for olhar. O grande problema talvez é que taticamente a Bélgica é um time de transição e vai ser obrigada a propor o jogo. Mesmo assim, deve se classificar em primeira. No mata-mata, os adversários são primeiro um time de terceira e depois, provavelmente, os Estados Unidos. Então, até as quartas, são resultados fáceis. Aí nas quartas fica mais difícil, vai pegar com certeza um time mais forte, só que vai chegar mais descansada. É óbvio que tudo isso pode não acontecer e a Bélgica cair na fase de grupos e passar vergonha, mas é totalmente possível o que eu tô falando também. E tem mais categorias dentro dessa categoria que eu tenho que citar, porque são os times que são perigosos e tem história também. Por exemplo, o Uruguai, que tem bons jogadores, não é o time que você vai querer pegar nos 16 ou nas oitavas, mas nas fases mais avançadas, se eles estiverem disponíveis, você vai preferir. E por último, e aqui já é até mais perigoso pro nosso Brasil, a Holanda. Favorita a vencer? Não é e nem será, mas na última Copa foi os pênaltis que impediram eles de tirarem os campeões. E o pior, pensando no Brasil, é que eles podem ser nossos adversários logo na primeira fase pós-fase de grupos. Os dois, na verdade, porque o Brasil provavelmente pega ou a Holanda ou o Japão, só que a Holanda dá um pouco mais de medo, né? Historicamente é um time que às vezes em Copa chega como favorito, é até estranho eles nunca terem ganhado pelo tamanho da seleção, mas na geração atual a gente encaixa eles como mais perigosos mesmo. Aí no quinto nível a parada fica séria. Quinto nível, os candidatos. Aqui são times que podem não estar tão bem, mas sempre são candidatos, e aqui inclusive entre o Brasil. Mas antes de eu falar deles, eu vou parar aqui para pedir a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esse vídeo é totalmente diferente do estilo que eu tô acostumado a trazer aqui, mas se vocês gostarem eu posso trazer mais, e dito isso, vamos continuar. Fundamental colocar que aqui são países que são respeitados, que você não vai querer pegar em qualquer fase, mas que não estão na melhor fase. Mesmo assim, são sempre candidatos. Principalmente vão entrar aqui Alemanha, Brasil e até a própria Argentina, mas vamos começar pela Alemanha, que considerando as últimas Copas, é meio claro porque não estão lá em cima, né? Foi campeão em 14, mas em 18 e em 22 caíram na fase de grupos. Algo que não vai acontecer esse ano, mas o chaveamento possível pode colocar um França e Alemanha já nas oitavas. O que não torna impossível, porque a Alemanha tem totais capacidades de ganhar da França. Não é provável, não é favorito, mas é possível. Por se tratar de um país 4 vezes campeão do mundo, com o Neuer voltando à seleção, e sempre ser um time que você vai temer de jogar contra, a Alemanha sempre é e quase sempre será uma candidata. Mas não dá pra colocar no top 3 e nem no top 5. Um pouco melhor, tem a gente que tem um pouco de peso de camisa e também tem um pouco mais de esperança, vai. Como a gente sabe, a gente tem jogadores interessantes, mas o ciclo não permite que a gente seja favorito. A gente tem esperança, esperamos que um Endrick possa decidir um jogo que ele entrar, que o Neymar com jogadores melhores possa ser um diferencial, mas a gente não consegue confiar em Vini, em Rafinha e no coletivo propriamente dito. Como em todas as Copas que a gente entrou, a gente vai ser candidato de novo, só que aqui tem mais times à nossa frente, e por mais que eu tenha assistido poucas Copas, das Copas que eu assisti, essa que o Brasil vai chegar pior, principalmente pelos últimos 4 anos que a gente fez. Mas na contramão disso, tem a Argentina, que por mais que venceu a última Copa, que vem bem nos últimos jogos, nos resultados principalmente, não é um time tão jovem, já tá bem envelhecido, e os confrontos que eles tiveram não foram dos melhores. O Messi não é o mesmo Messi de 2022. Pode decidir? Sem dúvidas, mas não é o mesmo jogador. E os resultados foram bons, mas a Argentina não foi devidamente testada durante o ciclo. Fez vários amistosos bem fracos, e na Copa pode ser que a surpresa seja mais negativa do que positiva. É o Otamendi com 40 anos, tem um meio campo forte, mas assim, tem também a maldição de ter sido o último campeão, por isso eu vou deixar eles no nível 5. Nível 6, favoritos. Antes de eu passar por esse level, tem um país que eu não sei onde colocar, que é a Inglaterra. Porque olha, nível 4 eu não acho que eles são melhores que isso, e nível 5 eles não têm o mesmo peso de camisa. Tem um elenco forte, mas nunca dá pra tratar como favoritos. A gente sempre espera que eles vão cair na Copa. Toda vez a mesma coisa, chega com expectativa por ter bons jogadores, e nesse ano tem o Kane numa das suas melhores temporadas, mas sempre parece que eles vão cair antes, não vão chegar, e se chegar vão perder. Enfim, Inglaterra, né? Vamos entrar mais a fundo agora no nível 6, que são os países favoritos, mas não são lá do nível 7, porque lá eu só deixei um país. Se a gente for olhar ciclo por ciclo, a Espanha teria que ser a principal, porque ganha Euro, chega à final da Nations, joga um bom futebol e tem a potencial grande estrela jovem do torneio. O problema é que chega na Copa com algumas lesões importantes, o próprio Lamine é um deles.
Mesmo assim, nessa primeira fase ele não vai fazer tanta falta, porque são jogos mais tranquilos, e depois é um jogador que sempre pode desequilibrar. Não tem o peso das seleções que eu citei antes, mas joga um futebol melhor, por isso pra mim é top 3. E o outro time do top 3 pra mim é o próximo que eu vou falar, Portugal. Que sinceramente é difícil ver os defeitos, porque tem bons laterais, tem um meio campo excelente e talvez o pior jogador do time titular hoje seja o Cristiano, só que ele é o Cristiano Ronaldo. Só falei isso porque ele tem 41 anos, mas ele pode ser o cara que vai decidir na última bola. Juntando com o restante do grupo que tem muitos jogadores vencedores em seus respectivos clubes e ainda mais, sendo um time campeão recente também, e experimentado o suficiente para vencer o título da Copa. O chaveamento também não é ruim, pode pintar um Argentina e Portugal, que seria um jogo para acabar com o universo, mas tentando colocar alguma coisa contra, Portugal não tem um grande peso de camisa e nem muito histórico bom de Copa do Mundo. Pode chegar lá e não empolgar, não acho que isso vai acontecer, mas pode. Imagina só se o Cristiano vai aos 41 e ganha a Copa do Mundo. Meu Deus do céu. Pronto. Agora falta um, vamos falar da grande favorita. Nível 7, o grande favorito. É aqui que entra a França, um ataque inacreditável de bom, boa fase dos jogadores e que vai chegar como grande favorito e o time que você vai mais ter medo nessa Copa. Coloca junto o melhor jogador do mundo, Dembélé, junto com o monstro em Copas que é o Mbappé e ainda jogadores que chegam fortíssimos, tanto no banco quanto no time titular, é difícil ver tantos defeitos. Tem um treinador já de mais de uma Copa do Mundo e nas últimas duas eles chegaram em duas finais, ou seja, eles já conhecem o caminho. Como eu tô falando dos pontos negativos também, eu acho o chaveamento da França bem difícil, porque por mais que eu acho que eles vão ganhar esses jogos, eles vão ter que se cansar mais na fase de grupos e podem se cansar mais também se pegarem a Alemanha. E vamos lembrar, normalmente a grande favorita não ganha a Copa. Mesmo assim, a França é muito forte, tem totais condições de chegar na final e de ser campeã. E dito isso, vamos tentar colocar onde o Brasil seria um vexame perder ou não. Olha, dá até pra cair pros times do nível 4, a gente já viu isso antes, mas seria uma vergonha porque não dá pra comparar tamanho aqui. Abaixo disso eu não vou nem falar, mas acima, cair pra uma Alemanha, Argentina, Portugal, França, Espanha, seria triste, óbvio, mas seria parte do jogo. Assim como alguns deles podem parecer mais fortes, mas a gente pode derrotar também. No final das contas, toda essa previsão pré-copa serve apenas para teorizar, porque na hora que rola a bola as coisas são diferentes. Mesmo assim, se você também acha que a França é a favorita, clica nesse vídeo para ver o que seria do Mbappé caso ele vencesse outra Copa do Mundo.